paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma de nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, da sala Discipulado. E essa semana estaremos estudando a lição de número 9, que tem como seu tema Relacionando-se com os estudos. O nosso texto para meditação se encontra em Filipenses capítulo 1 e o verso de número 9. E a palavra de Deus nos diz assim: E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais, em ciência e em todo conhecimento. Filipenses capítulo 1 e o versículo de número 9. O nosso texto bíblico base se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o verso 18 ao 27 e também os versos 32 e 33. Como o nosso tema mesmo fala, essa semana nós estaremos estudando a importância de sermos testemunha de Deus no ambiente escolar, seja escola ou na faculdade. A nossa introdução começa assim: Deus se importa com a vida cultural. Na Bíblia, diversos homens foram pessoas dedicadas ao saber, como Salomão e Daniel no Antigo Testamento e o apóstolo Paulo no Novo Testamento. Nesta lição, veremos como em nossos dias um cristão pode se relacionar com os estudos e com o grupo da escola ou da faculdade, e de que forma podemos influenciar pessoas nesses ambientes, muitas vezes contrários ao Evangelho. Então, nós sabemos, irmãos, que Deus nos deu a capacidade de pensar e também de aprendermos a pensar. E com isso, nós também temos a capacidade de reter o conhecimento adquirido e podemos colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Trazendo para o âmbito escolar, nós cristãos nós temos a responsabilidade, então, de representarmos a Cristo nesse ambiente. Nós temos que ser testemunhas de Cristo nesse ambiente, mesmo quando estamos buscando o conhecimento secular. O tópico 1 vai nos dizer assim: compreendendo a cultura do mundo. Tópico 1.1, uma cultura que precisa ser redimida. Mas por que a cultura tem que ser redimida? Nós devemos entender que a cultura ela tem o seu valor, mas também devemos compreender que, por mais valor que ela tenha, ela foi também afetada pela forma pecaminosa da humanidade. Nós devemos entender que o pecado, por causa do pecado, todo o conhecimento adquirido e desenvolvido, ele pode ser deturpado pela maldade. Então, o primeiro ponto que nós temos que analisar é que todo conhecimento ele pode ser deturpado pela maldade. Então, por isso a importância da cultura ser redimida. Outro aspecto que nós também temos que levar em consideração o porquê de sermos representantes de Cristo no ambiente escolar é que Deus ele não é contrário ao conhecimento, mas ele nos dá a responsabilidade de sabermos de que forma nós buscamos esse conhecimento e como aplicaremos em nossas vidas, ou como transmitiremos esse conhecimento adquirido. Outra coisa que nós temos que saber também é que o conhecimento possui dois lados, sendo eles o lado positivo e também o lado negativo. Do lado positivo, nós podemos ver que o conhecimento tem conduzido a tecnologia na busca e concretização de descobertas científicas que continuamente beneficiam a humanidade. Nesse aspecto, nós podemos dar o exemplo
das vacinas que são descobertas, dos tratamentos, né, que os cientistas descobrem para cuidar de certas doenças. Também no aspecto tecnológico das redes sociais, nós vemos que a internet ela nos capacita ao aprendizado, ela nos permite estarmos conectados com todo mundo. Este é o lado bom do conhecimento, da tecnologia, né, que nós vemos. Nós temos o exemplo aí, claro, dessa pandemia do qual nós estamos passando, que os cientistas estão à busca da vacina para que possamos, né, ficarmos imunes a essa doença, a essa pandemia, para que possamos ser tratados. Então nós vemos que Deus dá essa capacidade para o homem de buscar o conhecimento para uso em benefício, né, para que toda a humanidade venha a ser beneficiada. Mas também nós vemos o lado ruim desse conhecimento. Do lado ruim vem com os abusos e o mau uso de toda essa ciência, inclusive incentivando a ideia suposta da independência do homem para com Deus. Ou seja, né, quando o homem adquire muito conhecimento, muitas vezes se acha autossuficiente, esquecendo que é dependente de Deus. A tecnologia vem sendo aprimorada para desenvolver armas, propagar mentiras e recrutar pessoas para a prática terrorista e corromper outras. Uma frase bem interessante que o comentarista nos deixa aqui no final do tópico 1.2 é a seguinte: vivemos numa época em que há muita informação, mas há pouco conteúdo confiável e edificante para a nossa vida. Então, nós vemos que a mídia é bombardeada de informação, mas nem tudo o que está ali, nem tudo o que ouvimos ou o que lemos é realmente verdade ou é realmente, né, edificante para nossas vidas. Por isso, nós temos que saber filtrar essas informações, né? Nós temos que ser cuidadosos em busca do conhecimento. Nós temos que saber se realmente aquilo que estamos lendo, se realmente aquilo que estamos escutando, estamos, né, buscando, é realmente condizente para nos edificar, né? No tópico 1.3 vai nos dizer assim: um desafio à igreja em nossos tempos. De acordo com o texto bíblico desta lição, vemos a estratégia que o apóstolo Paulo usou para falar de Jesus aos atenienses. Ele sabia que os gregos não conheciam a cultura de Israel, nem as escrituras, e partiu do conhecimento que eles tinham para depois falar de Deus e do plano da salvação. Nem sempre vamos falar com pessoas que conhecem das Escrituras ou da fé em Jesus, mas isso não deve nos impedir de apresentar a mensagem do Evangelho a pessoas numa linguagem e forma que elas entendam. Então nós vemos que não é a diferença de cultura que deve nos impedir ou que nos impedirá de apresentar o Evangelho às outras pessoas. Nós vemos que Paulo ali, ele sabia, ele conhecia o que estava falando a respeito da cultura grega. Ele sabia que os gregos eram supersticiosos, ele conhecia aquele ambiente, então ele usa da própria sabedoria deles para apresentar-lhes a Jesus. Então nós vemos ali no texto que ele vai falar, né, que ele passando ali, ele vai ver um altar ao Deus desconhecido e vai dizer a eles que eles são muito supersticiosos e que aquele Deus que eles não conheciam, ele conhecia, e sobre aquele Deus que ele iria falar. Então ele pega
o conhecimento deles e usa para apresentar a Jesus. Então essa é a importância de nós sabermos a cultura de outras pessoas, a cultura daquele ambiente em qual estamos vivendo, para que possamos apresentar o Evangelho. No tópico 2, nós vamos ver Deus valoriza o conhecimento. No tópico 2.1, o comentarista vai nos mostrar a escola nos tempos bíblicos. Então nós vamos ver que nos tempos bíblicos a educação visava a transmissão de conhecimento de uma geração para outra. Nós vamos ver que no princípio, quando os hebreus saíram do Egito, eles não possuíam, uma instituição ou um sistema de ensino organizado. O ensino, a educação, era responsabilidade dos pais, A criança ficava sob responsabilidade da mãe, a educação daquela criança ficava sob responsabilidade da mãe, até aquela criança completar 3 anos, ou seja, na época da amamentação, a mãe era responsável pela sua educação. Mais tarde, as meninas, elas eram ensinadas nas tarefas domésticas, E também tinha algumas que aprendiam o ofício, como ser parteira ou cantora. Já os meninos, eles eram responsabilidade dos pais. Eles aprendiam a lei de Deus e também eles eram ensinados, na lei. E também os pais eram responsáveis por ensinar algum ofício, algum trabalho àqueles meninos. Então nós vemos que a educação, no começo, ela era no âmbito familiar. Mais tarde, foi instituídos, instituições para serem responsáveis pelos ensinamentos. Mas no começo nós vemos que a educação era responsabilidade dos pais. Também nós vamos ver o valor do ensino no tópico 2.2. E o comentarista nos coloca assim: não se obtém conhecimento de forma geral sem que haja o processo do ensino-aprendizagem. Bem sabemos que existem pessoas que adquirem, ou têm a capacidade de desenvolver, alguma habilidade sem que haja alguém para ensiná-las. Mas nós sabemos que o modo mais eficaz é aquele de transmissão de conhecimento, ou seja, onde tem um professor e um aluno, ou alunos, Mas isso também não quer dizer que o professor é quem sabe mais. Ele é sim aquele que aprendeu primeiro, mas isso não quer dizer que ele sabe mais, Ele aprendeu primeiro. E também uma coisa que nós devemos sempre ter em mente é que ninguém vai ensinar se primeiramente não aprender, O comentarista mesmo nos coloca assim: lembre-se de que quem não se propõe a aprender não terá condições de ensinar. Então, para que nós possamos, podemos ensinar alguém, primeiro nós temos que aprender, nós temos que estar sempre buscando o conhecimento para que possamos também transmiti-lo. Então esse é o valor do ensino, pois todo mundo que se propõe a ensinar, primeiramente ele tem que se propor a aprender. No tópico 2.3, o comentarista vai nos colocar os equívocos em relação ao estudo, os equívocos que algumas pessoas têm em falar que Deus não se interessa para que o homem venha ser estudo ou venha ter o conhecimento. O primeiro equívoco que nós vamos ver é a interpretação errônea
do verso 6 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. 2 Coríntios, capítulo 3 e o verso de número 6. Vai nos dizer assim: o qual nos fez também capaz de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então nós vemos que muitas pessoas pegam esse versículo e interpretam de maneira errônea, achando que quando fala que a letra mata, eles acham que o estudo, eles atribuem ao estudo. E se nós pegarmos realmente o que a palavra, o texto de Deus quer nos dizer, nós vamos ver que nada tem a ver com o estudo. O comentarista nos coloca assim: a expressão a letra mata mostra que a lei do Antigo Testamento fala às pessoas sobre seus pecados, mostrando-lhes o quão distante estão de Deus. Já o Espírito vivifica, fala sobre o Espírito de Deus. Portanto, esse texto não tem nada a ver com a pessoa estudar ou não. Eu também gosto do comentário da Bíblia de Estudo que eu tenho aqui, a Plenitude. Eu também gosto do comentário que é feito aqui sobre esse versículo. Também nos mostra que as pessoas interpretam de maneira errônea esse versículo quando atribui aos estudos. E o comentarista aqui fala assim: a letra mata significa que o código externo do antigo concerto produz morte espiritual, pois a lei apenas nos mostra nossa necessidade, mas é incapaz de atender essa necessidade, como nós podemos ver em Romanos 7 e 7. Vamos ver o que diz Romanos 7 e 7. Vai nos dizer assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Então nós vemos que a lei, ela apenas nos mostra que estamos distante de Deus, como o comentarista da lição mesmo mencionou. E também vai dizer assim: mas o Espírito vivifica. A vantagem do novo concerto é que se trata de um poder interior que vem pelo próprio Espírito de Deus, permitindo-nos obedecer à lei de Deus, como podemos ver em Romanos, o capítulo de número 8. Romanos 8 vai nos dizer assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nós podemos ver que nada a ver com o estudo esse versículo. Esse versículo que nos mostra apenas sobre que a lei mostra o quão afastados estavam de Deus e que o Espírito, esse sim, vem nos dar vida, vem nos vivificar. O outro equívoco, que muito comum também, é achar que Deus não deseja que venhamos completar os estudos formais. Esta ideia não encontra respaldo nas Escrituras. Pelo contrário, as Escrituras mesmo vai nos mostrar que devemos buscar conhecimento. E nós podemos ver alguns versículos sobre isso. Provérbios, capítulo 3, o verso de número 13, vai nos dizer assim: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento.
Provérbios 4, desculpa, irmão, Provérbios 3:13, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Provérbios 3:13. Provérbios 4:7, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Provérbios 11:9, o hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. Então, existem vários versículos, vários versos na Bíblia que vai nos mostrar que Deus se importa sim que o homem busque o conhecimento. Então isso nada impede que nós, cristãos, venhamos a buscar esse conhecimento nas escolas, faculdades, né, que venhamos ter o estudo, ou adquirir, para até mesmo adquirirmos o nosso sustento. Nós venhamos ter a nossa formação, né, técnica, profissional, né, para que também possamos ter os nossos trabalhos, para buscar o nosso sustento. Então nada impede que nós busquemos o conhecimento também na área secular. No tópico 3, vai nos dizer assim: agindo com honestidade na esfera intelectual. Mas o que é honestidade intelectual? Honestidade intelectual é uma habilidade que os estudantes precisam ter, no sentido de reconhecer que precisamos, nos estudos, basear nossas ideias em parâmetros aceitáveis de pesquisa para não deturparmos o que estamos estudando. Também é reconhecer quando estamos errados em algum argumento, quando nossas ideias estão equivocadas, ou quando nós nos esquecemos de mencionar um pensador ou professor que partilhou conosco algo que aprendemos. No tópico 3.2 vamos dizer assim: usando meios para ser avaliado. Meios alternativos para ser avaliado. Nós sabemos que a maior tentação que nós sofremos no âmbito escolar é a famosa cola, né? Muitos são tentados a colar quando tem dificuldade de aprender algo ou não se dedicou corretamente aos estudos. Bem sabemos que essa é uma prática errada tanto para os cristãos quanto também para as pessoas não cristãs. Mas nós temos que ter a consciência que é muito mais honroso, né, nós repetirmos aquela matéria da qual nós não temos a verdadeira convicção, não temos o aprendizado correto, do que passarmos colando, pois, né, a avaliação que nós temos nas escolas é para saber o grau de conhecimento adquirido naquele assunto, né? Muitas vezes, como eu bem falei, é mais honroso você repetir aquele assunto se você não tem convicção daquilo, do que você fraudar colando e passar, né, para uma outra fase, mas sem conhecimento algum. Também nós temos que lembrar do que Deus, né, nos fala na sua palavra sobre a postura, né, do cristão, como tem que ser o seu falar e o seu agir. Nós podemos ver isso em Mateus 5:37, que vai nos dizer assim: seja, porém, o vosso falar sim e o não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Então, aquele negócio, nós temos que saber o jeito de se portar, né? Não é porque eu não aprendi que eu tenho que fraudar alguma coisa. E muitos são tentados a fazerem isso, né? Ah, eu não estudei direito,
ou eu não entendi isso direito. Chega numa avaliação, vai colar para tentar ludibriar o professor. Mas quem está sendo ludibriado é você mesmo, né? Porque o homem você pode enganar, mas a Deus ninguém engana. No tópico 3.3 vamos dizer assim: dando honra a quem tem honra. Uma das formas mais cristãs de valorizarmos o conhecimento é dando honra a quem tem honra. Mas, na esfera dos estudos, o que isso significa? Para dar um exemplo claro aqui para você, estudante, né, você sabe do que eu agora vou estar falando, é que quando nós somos submetidos a fazer algum trabalho ou algum texto, nós temos que dar a fonte ou dar crédito àquela pessoa que fez aquela pesquisa primeiro, aquela pessoa que escreveu ou mencionou uma frase. Né? Nós não podemos apropriar-se daquilo que não é nosso, pois nem tudo aquilo que nós escrevemos parte realmente da nossa cabeça. Muitas coisas que nós escrevemos vêm de outras pessoas. Então, é onde a gente tem que fazer as citações mostrando realmente quem foi a pessoa, né, a autora daquela ideia. Então, é isso que quer dizer dar honra a quem tem honra. Então, nós temos que sempre estar passando a fonte do conhecimento, da onde nós adquirimos aquilo. Então, a gente quando está estudando, né, vocês estudantes sabem disso, nós quando vamos fazer um trabalho, o professor mesmo fala, ó, coloque a fonte de pesquisa, coloque quem foi o autor daquela frase ou daquele texto que você copiou, daquele texto que você fez, quem é o autor. Até mesmo no meio das nossas igrejas, quando nós estamos no púlpito, né, transmitindo alguma mensagem, nós também temos que falar a fonte do que nós estamos falando. Né? Muitas vezes a gente usa frase, mas não citamos quem é o verdadeiro autor daquela frase. E isso é um dever de todo cristão. Nós temos que falar a fonte, falar, né, dar honra a quem tem honra. E para nossa conclusão, o autor nos coloca assim: Deus não é contra os estudos, nem contra a busca do conhecimento. Tanto a busca do conhecimento quanto da sabedoria são incentivados na Bíblia, e grandes homens de Deus foram dedicados aos estudos. O que se deve observar é a honestidade necessária na busca do conhecimento. E, acima de tudo, não esquecer de que todo o conhecimento que adquirimos deve ser usado de forma sábia e que honre a Deus sempre. Então, nós sabemos que tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que conhecemos, quando nós colocamos em prática, temos que honrar a Deus através das nossas atitudes. Que Cristo em Jesus vos abençoe e que nós possamos ter uma semana abençoada. Fique com Deus. Amém.